Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais essa aula focada aí no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, Senhor. Amados meus, nessa aula nós vamos tratar sobre um título que é simples, mas é necessário a gente compreender alguns detalhes sobre ele. Eu estou falando então sobre as políticas públicas para a educação básica, beleza? É uma aula só para esse título, somente para esse título, e vamos entender aqui os principais pontos que o examinador cobra e como que conseguiríamos então acertar as respectivas questões sobre ele. Primeira coisa, quando nós falamos sobre políticas públicas, é entender a sua definição. A definição de políticas públicas nada mais é do que as ações e as decisões de um governo em favor da sociedade, beleza? Então, quando eu falo uma política pública, eu estou falando de um governo, estou criando ações e decisões em favor de uma sociedade. Política pública pode ser para todas as áreas, pode ser para a saúde, pode ser para assistência social, pode ser para o turismo, pode ser para a educação, que é o foco que nós estamos, entre outras áreas, tudo bem? Então é uma atitude, uma ação. E quando nós falamos do governo, esse pode ser o governo federal, pode ser governos estaduais, governos municipais e o governo do Distrito Federal. Ok, tá? Como que nós organizamos a percepção de políticas públicas? Podemos definir políticas públicas em dois grupos. Uma que nós podemos chamar de políticas públicas de Estado e o outro conjunto que podemos chamar de políticas públicas de governo. Então, existe políticas públicas de Estado e políticas públicas de governo. Para a gente entender, quando nós falamos em Estado, nós estamos falando do Estado brasileiro, da nação brasileira, né? É algo que é perpétuo, certo? Pelo menos até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, beleza? Então, ela vai permanecer. O Estado, ele é perpétuo, tudo bem? Quando nós falamos em governo, é algo que é temporal. Um governo no Brasil, ele tem ali uma duração de 4 anos, sendo possível uma reeleição, ou a manutenção de um mesmo partido no poder, ou de ideias, princípios ideológicos no poder, ou a alternância desses partidos, das ideias, das percepções ideológicas do poder. Então, quando nós falamos em política pública, ela pode ser tanto de Estado quanto de governo. Isso significa que quando ela é de Estado, ela é permanente, porque o Estado é permanente. E quando ela é permanente, ela está visando o bem da sociedade como um todo. Tá? Então, em regra, para fim de prova, uma política pública de Estado ela é permanente e visa o bem da sociedade, o bem do povo, o bem da nação. Tudo bem? Quando nós falamos em uma política pública de governo, o próprio governo ele é periódico. Então, a política pública de um governo é periódica, certo? Entrou um governo tal, ele cria uma política pública. Mudou o governo, cria uma outra política pública. Então, isso significa que quando falamos em política de governo, eles podem até ser para o bem da sociedade, ok? Não impede, não é porque é de governo que não é o bem da sociedade. Mas não é isso que a define. A política de governo ela é melhor definida em uma perspectiva ideológica. Então, uma política pública de governo segue a ideologia caracterizada daquele governo que se encontra na gestão de nosso país. Beleza? Então, Estado é uma política permanente, governo é temporária. Estado busca sempre, pelo menos em teoria, o bem da sociedade e governo, mesmo que tenha o bem da sociedade, sempre estará inserido as perspectivas ideológicas daquela percepção governamental. Ok, partindo daí, a gente precisa saber que existem tipos de políticas públicas. Existem 2 tipos de políticas públicas. Tá? O primeiro tipo é o tipo regulatório.
Ou seja, o tipo regulatório é aquela política pública que está criada, que foi criada através de um regulamento, seja um regulamento legal ou seja um regulamento infralegal. Como assim, professor? Pode ser uma lei complementar, determinada pela Constituição, pode ser uma lei ordinária, ok? Pode ser, isso é legal, esses são legais. Pode ser uma portaria do Ministério, é infralegal. Pode ser um decreto presidencial, é infralegal. Um decreto do governador, é infralegal. Um decreto do prefeito, é infralegal. Beleza? Pode ser uma resolução do Conselho Nacional de Educação, Estadual de Educação. São decisões infralegais, mas são todas regulamentares. Tá? Todas criam regulamentos. Então, uma das formas de instituir políticas públicas é através daquelas políticas públicas regulatórias. A educação tem várias delas. Nós temos aí a LDB, nós temos aí a Base Nacional Comum Curricular, nós temos as DCNs, que são resoluções do Conselho, né? Então, existem várias possibilidades regulatórias. Então, quando a gente fala em política pública regulatória, é aquela que foi estabelecida em um respectivo regulamento, seja ele legal, seja ele infralegal. Ou seja, o que é infralegal? Que não é lei, mas, desde que não seja contrário à lei, tem poder de lei. Certo? Então, resumidamente é isso. Um decreto, por exemplo, um decreto não é lei, mas um decreto se cumpre, desde que ele não seja contrário a uma lei que seja superior a ele em relação àquela perspectiva. Beleza. Uma outra forma que nós podemos definir, né, um outro tipo de políticas públicas que podemos definir, é o que a gente chama de políticas públicas constitutivas, que nada mais é do que a consequência da própria forma de gestão pública brasileira, onde que nós temos, então, um país que é uma república federativa, então estamos organizados em federações, né? E que essas federações têm autonomia na sua gestão, autonomia e não soberania. Então, o que eu estou dizendo é que nós temos 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal, que têm as suas próprias autonomias. Então, uma política pública dos estados ou do DF é constitutiva, beleza? É constitutiva. Ou os 5.513 municípios que nós temos no país, que também são federações. Tá? Então, se é assim, eles também podem criar políticas públicas dentro do seu campo municipal. Dentro desse sentido, elas são constitutivas. Então, pode ter uma política pública que ao mesmo tempo é regulatória e constitutiva? Pode, sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum. Se é um estado, se é Minas Gerais que cria uma política pública através de um decreto do governador, ela é as duas, ela é regulatória e ela é constitutiva. Beleza? Fechou? Tranquilo? Então, política pública pode ter esses dois formatos. Para se criar uma política pública conforme as regras, é necessário, isso para todas as políticas públicas, é necessário passar por 5 coisas e é numa forma de ciclo, ou seja, começa em uma, que vai para outra, depois vai para outra, depois vai para outra, vai para a última, volta para uma. E assim fica em um ciclo de autoavaliação e execução das respectivas políticas públicas. Quais são os passos para instituir uma política pública, então? Isso em regra, tá? Para fins de prova. Primeiro, a agenda, ou seja, o motivo pelo qual queremos aquela política pública. Depois, formulação de políticas, vamos escrever o que nós queremos. Depois, o processo da tomada de decisão, vai passar pelos órgãos que tomarão aquela decisão, por exemplo, as conferências, Conferência Nacional de Educação, Conferência Estadual de Educação, os próprios conselhos, Conselho Nacional, pode ser colocado em um fórum de educação, entre várias outras possibilidades. Então, um processo de tomada de decisão. Depois disso, a implementação, certo? Por exemplo, nós estamos em uma plena concepção de política pública muito importante, que é a BNCC, né, que está em processo de implementação, beleza? Tá? Implementação. Além dela, a avaliação,
Ou seja, depois que implementamos, avaliamos. E avaliamos para quê? Para fazer uma nova agenda, para fazer novas formas de políticas, reavaliá-las e assim sucessivamente. Então, uma política pública passa por esse ciclo, Partindo daí, o que a gente precisa entender é que na educação básica brasileira existe dezenas de políticas públicas. Dezenas. Tá? Eu trouxe aqui várias delas, certo? Além das que eu trouxe, ainda tem muitas outras. Tá? O que a gente precisa de fato compreender é algumas delas aqui que de vez em quando caem em prova, né? E entender que existem várias políticas públicas para educação. Muitas delas podemos definir como políticas de governo, outras poderiam ser até identificadas como políticas de Estado, algumas delas são regulatórias, outras são apenas constitutivas. Tá? Então é importante a gente perceber que existe um rol de políticas públicas para esse fim. Tá? Então trouxe aqui uma sequência de políticas públicas para a gente entender. Eu as organizei assim, ó, políticas públicas para o ensino fundamental, políticas públicas para o ensino médio, políticas públicas para o ensino fundamental e médio e políticas públicas para a gestão escolar e programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Tá? Então você tem aí políticas públicas, eu dividi nesses grupos, que são, de fato, muito tranquilos, sem muitos detalhes. Primeiro, no ensino fundamental, nós temos o Plano Nacional de Alfabetização, né, que ele é instituído como política de governo, né, agora no atual governo. É um plano que, conforme as suas argumentações, é fundamentado em evidências científicas. É um plano que, inclusive, eu gosto, né, desse Plano Nacional de Alfabetização. Tá? Então, tem aí uma perspectiva de evidências científicas na sua produção. Então, quando a gente fala Plano Nacional de Alfabetização, de fato, o que a gente tem que lembrar é que tem evidências científicas. Tá? Uma outra que é o tempo de aprender, que é a formação do profissional. O tempo de aprender é para formar o profissional, principalmente o profissional que está no trabalho de alfabetizar as crianças. Tá? Então vai estar ali desde da pré-escola, né? Profissionais estão ali na pré-escola, no Jardim 2, tal, passando pelos profissionais de primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, tá? Lembrando que a BNCC hoje fala que a alfabetização tem que ser nos 2 primeiros anos, mas vários outros documentos ainda falam em 3 anos no processo de alfabetização. Beleza? Tempo de aprender. Uma outra política é o Conta Pra Mim, é uma política bastante interessante que eu gosto, que auxilia as famílias a alfabetizarem os seus filhos, né? Porque é um programa feito para as famílias, né? Que vai ajudar ali na literácia familiar, que é o ato de literar, de fazer com que a criança se torne letrada, né, e que tenha uma leitura sobre tudo o que acontece em sua volta. Tá? Então, nele vai ter ali o ato de ouvir, falar, ler, escrever. Tá? A outra, a educação conectada, que é uma política importante e foi muito importante, principalmente no período pandêmico, mas basicamente é uma política que tende a levar a internet banda larga para as escolas. Tá? No ensino médio, né, o mais importante deles, e que a gente tem que comentar, é exatamente o Enem. O Enem, certo? Ele é sim uma política pública, tá? Ele é uma política pública que avalia como que está o nosso ensino médio, mas ao mesmo tempo ele também é utilizado ali para entrada no nível superior, tá? Podendo ser utilizado pelo SISU, pelo ProUni, pelo FIES, tá? Entre outras possibilidades, certo? O único que não entra ali no nível superior através do Enem é aquele que é treineiro, ou seja, aquele jovem que está ali no primeiro e segundo ano do ensino médio, que pode fazer o Enem, só não pode fazer ele para fins de entrar numa faculdade. Ele é treineiro, tá? Ele é treineiro. Então, esse não pode, os demais podem. E agora, no período pandêmico, também não podemos esquecer que o Enem foi possibilitado ser feito também de forma digital, de forma online. Né? Então, a prova pode ser online também. O único que não pode fazer online é o treineiro, tá? Então, tem que ser presencial. Mas os demais, não sei até quando vai isso, mas atualmente é possível fazer essa estrutura. Outras políticas voltadas para o ensino fundamental e médio, como Olimpíadas Brasileiras de Matemática, que você conhece, o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, que eu preciso comentar aqui algumas coisas sobre elas,
Primeiro, o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é um programa também claramente de governo, e que é um programa que não podemos confundir, jamais podemos confundir com as escolas militares. Entenda uma coisa, escola militar é uma coisa, escola cívico-militar é outra coisa. O programa é das escolas cívico-militares. Para a gente entender, vamos começar com escola militar. O que é uma escola militar? Uma escola militar é aquela escola que é organizada e mantida por uma instituição militar, seja uma instituição das Forças Armadas, ou seja uma instituição de força auxiliar do Exército, ou seja, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Se a gente pega, por exemplo, no Distrito Federal, nós temos a Escola Militar de Brasília, que fica ali na Asa Norte, né? Aquela Escola Militar de Brasília é uma escola organizada pelas Forças Armadas. Então, ela não é essa cívico-militar. Você tem ali professores que são militares, não só militares, tem civis também, mas muitos professores são militares. Existe concurso, inclusive, militar ali para ser professor militar daquela escola. Tá? E assim sucessivamente. Você tem também ainda em Brasília, que é o lugar que eu melhor conheço essas estruturas de escola militares, você tem também a escola Dom Pedro II, que é uma escola do Corpo de Bombeiro Militar. É uma escola militar. Ela não é a cívico-militar. O que é a cívico-militar? Era uma escola que era uma escola estadual ou uma escola do Distrito Federal, né? E é nessa escola, ou municipal, tá? E essa escola, que sempre foi gerenciada ali de forma cível, né, faz um convênio, um acordo com alguma instituição militar, entre elas a Polícia Militar, por exemplo. Tá? E aí, a partir daí que ela faz essa ação, a Polícia Militar passa a colaborar com a gestão dessa escola, na sua perspectiva administrativa e também didático-pedagógica. Beleza? Então é uma junção entre civil e militar. Os militares lá estão, mas não é uma escola militar. Vou repetir. Os militares lá estão gerenciando o processo, acompanhando toda a ação, inclusive pedagógica, mas não é uma escola militar, porque ela não é mantida com recursos militares, com recursos econômicos militares, mas sim com recursos civis dentro da estrutura, que tem ali um apoio, uma ação da Polícia Militar, por exemplo, ou do Bombeiro Militar, no gerenciamento daquela unidade escolar. Beleza? Esse é o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militar. Um outro é a Olimpíada de Língua Portuguesa, né, Escrever no Futuro. Né, é algo interessante, é uma política já bastante colocada no Brasil de forma consistente, né, já bastante consistente, e que define ali ações para os anos letivos. Né? Então você tem ali Olimpíadas de Língua Portuguesa para o 5º ano, para o 6º ano, para o 1º ano do ensino médio, assim, ela é organizada por anos e cada um tem ali uma coisa, né? Tem ano que trabalha com poesia, tem ano que trabalha com prosa, né? Então você tem uma organização nesse sentido, as Olimpíadas. A outra é a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, é uma política nova, né? Essa política, claramente também uma política de governo, que tende a trabalhar ali e garantir que as pessoas tenham acesso à educação especial, certo? Tem acesso à educação especial. As pessoas com deficiências, altas habilidades, deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, têm acesso à educação especial. Essa é a intencionalidade dela. Uma outra que também já há muito tempo existente no Brasil e a gente jamais pode esquecer é o ENSEJA, né? Que é o Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens, que dá ali, né, a certificação de conclusão do ensino fundamental, que dá ali, né, um diploma de ensino médio, certo? Que vai ofertar a essas pessoas que não estudaram na época certa a possibilidade de ter os respectivos documentos, fazendo uma prova, comprovando então que tem ali conhecimento mínimo para esse tipo de situação. Lembrando que tem ali algumas regras. O ensino fundamental tem que ter 15 anos, está lá na LDB, né? O ensino médio 18 anos ou mais para poder fazer o ENSEJA. Beleza. Outros planos, plano de gestão e programas na escola.
Primeiro, os dois primeiros aqui, eu recomendo que você conheça eles e saiba as suas principais diferenças. Por quê? Porque o nome é parecido. Um que é o PDE Escola e o outro é o PDDE. São coisas diferentes, beleza? O PDE Escola é um programa de gestão escolar. O PDDE é um programa do FNDE. Tá? Então, só para a gente entender. O PDE, ele é uma ferramenta de gestão. Então, quando a gente fala no PDE Escola, no Plano de Desenvolvimento da Escola, ele é uma ferramenta de gestão que auxilia os gestores das escolas a gerenciar melhor a sua unidade escolar. Ok? Quando a gente fala do PDDE, ele é um programa do dinheiro direto na escola. Então, o conselho escolar, ele tem ali uma conta bancária, né, através do seu CNPJ, tal, entra o dinheiro e esse dinheiro é a gestão da escola, com a sua gestão democrática, que utiliza para o bem da escola, para a manutenção física da escola, para a compra de algum material de escritório, compra de algum material escolar, né, para arrumar uma coisa ou outra ali. Então é uma questão estrutural da escola, é um dinheiro que vai para a escola utilizar no dia a dia da própria escola, beleza? Para a manutenção e gestão da escola. Um outro programa é o programa de gestores da educação básica, né? A escola de gestores, basicamente, é uma escola que fomenta, né? Um programa que fomenta, uma política que fomenta que os gestores da educação básica tenham formação para serem gestores. Ao meu ver, é um dos programas mais importantes. Tá? Porque na educação pública, nas escolas públicas, os gestores costumam ser profissionais de educação, certo? E muitos deles entram numa gestão escolar sem ter a menor noção de aspecto de gestão. Não sabem nada sobre gestão, muitos que assumem, certo? Então, não pode impedir deles assumirem, mas é necessário dar uma formação para eles, para que possa gerenciar melhor assim, né? Gerir melhor assim a unidade escolar a qual eles se tornaram responsáveis. Então, é um programa que eu gosto muito, o programa de gestores. Existe o programa de saúde na escola. Existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que leva ali recursos e ações para uma boa alimentação na escola, né? Alimentar e nutricional. Um outro programa que eu gosto, que eu vejo com carinho, que é o Caminho da Escola, né? Que leva a questões de levar ônibus, produzir ônibus, levar ônibus, lanchas, até mesmo bicicletas, para que possa transportar assim as crianças na escola, sempre pensando no aspecto da própria segurança, né? Um outro que a gente jamais pode esquecer é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, que é o Fundeb, tá? O que a gente tem que saber? Que ele é um fundo, e se é um fundo é uma conta bancária, só que neste caso ele é mais do que uma conta bancária. Né? Ele é um fundo onde que você tem recursos específicos, econômicos, provenientes de todos aqueles que são responsáveis pela educação em alguma esfera. Então, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão colocados ali. A maior parte desses recursos vem desses três conjuntos aí, beleza? Entre outros, né? Entre outros programas, sei lá, por exemplo, programa Brasil Carinhoso, que também é um programa do FNDE, programa Mala do Livro, que também é um programa do FNDE, né? Então são vários programas que existem. O que a gente tem que lembrar é que são vários, esses aqui que eu citei, ao meu ver, são os mais relevantes, e entender que existe o programa de Estado, que existe a política pública de Estado, política pública de governo, aquela política pública que é associada, né, a questões regulatórias, aquelas que são constitutivas, tá? Então isso é extremamente importante e só conhecer algumas delas para fins de prova. Muito obrigado, que Deus abençoe e valeu, tchau, tchau.